O meu nome é César Francisco Alves, eu sou jornalista dos movimentos Convergência e Transparência Eleitoral e ontem um professor e engenheiro da Unicamp, Amilcar Brunazzo, ele participou do teste das urnas eletrônicas em São Paulo, no TRE de São Paulo, e ele fez um relatório, que eu tenho inclusive aqui no meu celular, questionando vários procedimentos em termos de programa e processamento dos votos, né? E esse professor, ele já participou de vários eventos na Câmara e no Senado, né? Juntamente com outros cientistas, o Pedro Rezende, professor de ciência da computação também na Unicamp, né? E ele ontem saiu insatisfeito da falta de resposta aos questionamentos dele feito, que ele fez, né? E também por até hoje, né, a comunidade científica não ter sido atendida numa resposta feita por meio do movimento Convergência, com relação à representação que foi feita contra o assessor-chefe da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE, o senhor Giuseppe Janino, né, com base numa denunciação que em função de um depoimento que ele fez na Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional. A pergunta que eu queria fazer à senhora é se, diante da insatisfação da comunidade científica que atua nessa área de ciência da comunicação, que não seria prudente, em termos administrativos, né, ter substituído ou afastado temporariamente o senhor Giuseppe, até que a Polícia Federal pudesse apurar essa denúncia que foi feita. Gentileza, qual é o seu órgão de comunicação? Eu sou jornalista do movimento Convergência e de Transparência Eleitoral. Muito obrigada. Qualquer insatisfação que tenha sido sentida por esses peritos ou por esses integrantes do que o senhor nomina como comunidade científica, deverão ser encaminhados a esta casa, que nós iremos apreciá-la com a maior essa inconformidade ou essa insatisfação, com a maior tranquilidade, com a maior serenidade. Nós queremos, de fato, que todas as eventuais falhas que possam acontecer ou que tenham acontecido sejam devidamente esclarecidas, sejam devidamente respondidas. Para isso, nós temos enfatizado que há necessidade de um tempo para uma resposta responsável. Se a auditoria aconteceu ontem e houve essas manifestações, eu de fato desconheço. Aproveitarei inclusive amanhã. Amanhã reunirei aqui em Ilha todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Virá, inclusive, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que, por óbvio, se algo tiver ocorrido que mereça esse registro, será trazido a nós e nós apreciaremos. Quanto a eventuais acusações, críticas, né, nós vivemos num Estado democrático de direito. Se as pessoas são acusadas
ou merecem ou não ser responsabilizadas, isso deve ocorrer no devido processo legal. É a nossa garantia. A garantia do Brasil é que nós vivemos numa democracia. E a democracia tem regras. As regras têm de ser observadas. E os cidadãos são todos absolutamente inocentes até prova e condenação transitada em julgado em contrário. Este é o meu posicionamento pessoal e nós temos uma Constituição Federal. Mas eu agradeço a questão que oportunizou, inclusive, que eu tenha feito essa manifestação. Pessoal, estou aqui com o Amilcar, que é um técnico especializado em dados da urna eletrônica. Ele veio aqui também agora de manhã para uma auditoria aqui das urnas no TRE da Francisca Michelina. E eu queria fazer algumas perguntas rápidas para o Amilcar. O que ele está achando da auditoria, Amilcar? Estou aqui desde as 9 horas da manhã no TRE de São Paulo. Está sendo feita uma auditoria sobre as urnas que se reclamavam que tinha problema, que o eleitor tentava votar, não conseguia completar seu voto corretamente, ou aparecia outro candidato, ou aparecia nulo. Enfim, então eu vim assistir todos os procedimentos que eles estão chamando de auditoria ou verificação das urnas. Todos os procedimentos que eles fizeram, para mim, foram mal feitos, tinha alguma irregularidade, alguma impropriedade. Primeira coisa que eles fizeram na urna foi colocar um pendrive, que eles chamam de VPP, e ligar a urna para fazer um teste. Eles não podiam fazer isso, eles deviam, antes de ligar a urna, retirar a memória, tirar uma cópia da memória interna, para depois fazer os testes com essa cópia, deixar o original preservado. A hora que eles colocaram um pendrive deles, feito por eles, e ligaram a urna, perdeu-se a garantia de que esse pendrive não estava limpando os defeitos que tinham, os eventuais fraudes na urna. Então, já o primeiro procedimento foi irregular. Irregular no sentido de impróprio para uma auditoria. Aí eles, com esse disquete VPP, eles emitiram todos esses papéis que estão aqui, BU, RDV, assinaturas digitais, que são programas, são documentos emitidos pelo software da urna sob teste. Então, a urna sob teste, sabendo que está como em teste nesse VPP, ela imprime esses documentos. Ou seja, não é um software, não é a gente que está analisando a memória da urna para ver se ela está com os dados corretos. É ela mesma que está dizendo que está com os dados corretos. Por exemplo, essa tabela de assinaturas digitais, a gente não sabe se foi o software honesto que imprimiu os valores das assinaturas digitais corretos, ou se foi um software desonesto que imprimiu os valores digitais corretos. Entendeu? Isso aqui é dado público, isso é um dado público, eles poderiam, um software desonesto, publicar isso tranquilamente. Então, esses procedimentos que foram feitos, nenhum deles permite a gente saber se o software estava correto ou não. Só depois disso, eles retiraram a memória da urna para guardar, preservar a memória interna da urna e foram fazer o teste no resto do equipamento, preparar para uma votação que eles chamam de votação paralela. E o que aconteceu, são duas urnas que estão sob teste, uma foi carregada normalmente, a segunda, quando foi carregada, se constatou que estava com defeito no teclado. Ou seja, se digitava uma tecla, ela registrava outra, e o autoteste acusava que estava com defeito. Esse defeito que foi constatado era intermitente, uma hora dava numa tecla, outra hora dava em outra tecla, às vezes não dava, é consistente com todas as denúncias que fizeram nessa urna e em muitas outras urnas do Brasil, que o eleitor digitava e não conseguia completar seu voto. Então, eles acabaram de demonstrar que realmente havia esse problema, o eleitor não conseguia completar seu voto corretamente em várias urnas, não em todas, muitas funcionaram bem. Mesmo eles alegando que a urna era logo substituída. Muitas pessoas... Eles falam que era logo substituída, que os votos estavam gravados, foram recuperados, mas foram gravados para quem? Se os eleitores anteriores estavam um número e entrava outro. Muita gente, por fim, foi embora, foi vergonha de dizer que não conseguiu votar. Então, está totalmente invalidado o que foi apurado por essa urna antes de ser substituída. Já aprovaram, para mim, já aprovaram que o problema existia, ocorreu e era verdadeiro, aquelas 16 mil denúncias. Exato. Só que eles resolveram continuar o teste, eles vão tirar a urna com defeito por uma sem defeito e fazer o teste de votação simulada com uma urna sem defeito. Um teste inútil, a gente fazer um teste com uma urna que serve para defeito. Então, para mim, está aprovado o
problema ocorreu nesta sessão e é compatível com todas as denúncias que tem no resto do Brasil. Isso. E aquele documento, um quarto documento que sai na urna que você... Esse é outro defeito que eles não fizeram nessa auditoria. Os caras forneceram, mas vamos ver. A urna produz vários arquivos durante seu funcionamento. O arquivo de IPU, que é esse aqui que tem impresso aqui, e tem o total dos votos. O arquivo de FDP, que tem cada voto gravado aqui. A quantidade de votos num tem que ser coerente com a quantidade de votos no outro. Mas aqui tem as assinaturas digitais. Mas tem um quarto arquivo que chama arquivo de log. Se é verdade que o eleitor digitou um número, o arquivo de log ele registra cada evento que ocorre na urna. Então, tal hora, tal minuto, tal evento. Tal hora, tal minuto, tal evento. Uma sequência de lançamentos. Se o eleitor é autorizado, mas tal hora, tal minuto, o eleitor é autorizado. Tal hora, tal minuto, o eleitor votou para deputado. Tal hora, tal minuto, o eleitor votou para senador. Tal hora, tal minuto, voto confirmado. E no final aparece voto computado. Tal hora, tal minuto, voto computado. Analisando o arquivo de log é possível você verificar se ocorreu essa situação de ele digitar uma coisa e ele já confirmar o voto antes de ele digitar o resto. Então, esse arquivo de log eles não publicaram, não deixaram disponível, está aí, a gente vai ter que fazer uma petição para ter acesso a esse arquivo, para não sei se eles vão me dar o original ou manipulado. E, enfim, é outra regularidade desses procedimentos todos que estão sendo feitos aqui. E no resto do Brasil, sei que fizeram em Belo Horizonte, sei que fizeram em Curitiba, esses procedimentos, e está cheio de inconsistência nos procedimentos que não permitem uma conclusão correta do que aconteceu. Mas ficou demonstrado que a urna estava com defeito de teclado e estava desviando o voto, não desviando conscientemente, o eleitor votava uma coisa e computava outra coisa. E, Amilcar, você pediu esse documento agora para aquele que é o presidente aí o diretor do processo todo, e ele falou isso, o presidente do TRE, e ele falou que dará, se for possível, né, para você fazer um requerimento. Ele não tem noção se é possível, se não é. Isso. Ele devia obrigar que fosse metido isso aqui na hora. Porque exatamente. Agora eles guardaram a memória num local aí qualquer, vão levar para algum lugar, eu vou pedir, depois eles vão me dar um arquivo, eu não sei se eles estão me dando, é o que estava aqui gravado. Eles nunca vão poder saber isso. É isso aí. Então nós vamos aí continuar acompanhando aqui, mas realmente dá uma angústia muito grande, né? De você ver um processo que não lhe traz segurança. Não é auditado. Eu sempre denunciei, sempre falei que a urna eletrônica brasileira ela produz resultado que não é auditado. Tudo que eles estão fazendo aqui é um show, basicamente. Parece aquele show de um mágico no palco, que fica mostrando, olha aqui o papelzinho, olha aqui essa porta, olha para cá, mas não mostra arquivo de log, que é onde está o poder. Isso. Obrigada, Amilcar. Vamos nessa então, Brasil para frente.